Então, pessoal, continuando com o nosso assunto, já essa seção ela fala que o objeto document, tá? O objeto document do HTML DOM é quem contempla, tá? Todos os demais objetos da sua página, tá? Então, olha só, é falado o seguinte, que o documento, o document, tá? O objeto document representa a sua página web. Ou seja, voltando aqui ao nosso exemplo, o document representa todo o nosso arquivo .html. Tá? Significa que se a gente quiser acessar qualquer documento, elemento na nossa página HTML, a gente pode iniciar, tá, esse acesso, a gente pode sempre recorrer ao objeto document. Então, recorrendo a esse objeto document, a gente consegue acessar, a gente consegue recuperar, tá, qualquer outro elemento na nossa página HTML. Então, aqui abaixo a gente encontra alguns métodos, tá, de como a gente consegue encontrar elementos HTML na nossa página. Então, aqui a gente tem o getElementById, que a gente já viu, mas temos aí duas novidades: getElementsByTagName e getElementsByClassName. Então vamos ver como é que esses dois aqui funcionam, tá? Vamos criar aqui um novo arquivo. Então vamos colocar aqui, uma outra tag H1. Tá? Vou apagar aqui. Tem aqui capítulo 1 e temos aqui capítulo 2. Então percebam aí que a gente tem agora, vamos colocar mais um H1, tá? Capítulo 3. Então percebam aí que a gente tem 3 tags H1. Como é que a gente faz? Como é que a gente faria para saber quais são os textos, tá? Quais são o que há de conteúdo em cada tag H1 dessa? Então, para isso, basta que a gente recorra lá ao objeto document e ative, tá, o método chamado getElementsByTagName. Percebam que aqui, tá, não é element no singular, é elements no plural. Ou seja, eu vou obter vários elementos, eu vou obter uma coleção de elementos, tá, um conjunto de elementos. Não é apenas um elemento, mas são vários elementos, tá? Uma lista de elementos. Então, eu vou obter elementos pelo nome da tag. Então, nesse caso, eu quero obter, tá, pela tag H1. E vou atribuir esse conjunto de objetos a uma variável chamada de objetos H1. Muito bem. E agora, olha só, como é que eu faço para acessar o valor existente no primeiro H1? Tá? Ou seja, eu quero pegar aquele texto lá, capítulo 1, porque é o valor, né, do primeiro H1. Então, simplesmente eu vou colocar objetos H1, tá, na posição 0.innerHTML. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com um vetor, um array de elementos. Tá? Então, vamos apenas aqui imprimir esse innerHTML, né, que o innerHTML, lembrando que vai acessar aqui o texto que está entre as tags de início e de fechamento. Então a gente vai obter aqui capítulo 1. Então eu vou colocar aqui um alert, apenas para vocês verem, tá, que vai ser apresentado esse texto aí, capítulo 1. Então vamos renderizar a nossa página. Tá? Vamos renderizar aqui a nossa página. Muito bem, a página foi renderizada. Tá? Então, foram criados os marcadores H1, capítulo 1, um outro H1 com texto capítulo 2 e um outro H1 com texto capítulo 3. E aí depois, né, a gente iniciou aqui a nossa tag script e aí a gente definiu uma variável chamada objetos H1, em que essa variável recebe uma coleção de elementos, tá, que possuem uma coleção de elementos da tag H1. Como é que a gente está obtendo essa coleção de elementos H1? A gente acessa aqui o objeto document, que representa todo o nosso documento, e ativa a função getElementsByTagName. Depois disso,
a gente coloca um alert, a gente alerta, tá? A gente imprime, na verdade, via alert, tá? O texto in.html, que é o conteúdo que está compreendido entre as tags h1/h1 do primeiro, tá? Do índice 0 dessa coleção. Então vai ser pego lá o primeiro elemento. Então aqui está o texto capítulo 1. Agora sim a renderização foi concluída, tá? Se a gente colocasse aqui o índice 1, seria pego aqui o valor capítulo 2. Então, só dar um F5 aqui, capítulo 2. Muito bem. Então, muito bem. Desenvolvemos aí, tá? Com o getElements by TagName. Agora, eu vou pedir para vocês implementarem em casa, tá? Como exercício, fazerem um exemplo com o getElements by ClassName. GetElements by ClassName vai ser bem semelhante ao que a gente fez aqui com o getElements by TagName. Porém, a gente vai utilizar os nomes da classe. Então, eu quero obter aqui elementos pelo nome da classe. E que classe eu vou acessar aqui? A classe cap, tá? Que faz referência a capítulo. Então, o que é que eu quero que vocês façam como exercício? Eu vou disponibilizar esse documento e eu quero que vocês acessem, tá? Todos os elementos que vocês, recuperem todos os elementos cuja classe é cap. Tá? Então façam esse exemplo usando algo muito semelhante ao que a gente usou com o by TagName, só que vocês vão usar o getElements by ClassName. Então isso fica como exercício de casa. A diferença, volto aqui a frisar, que ao invés de você passar aqui no name o nome da tag, você vai passar aqui o nome da classe. Ou seja, você passaria aqui o nome cap e aqui onde tem tag você colocaria o class. Tá? Então, vamos adiante aqui. É possível também alterar o conteúdo de elementos HTML. Por exemplo, em HTML a gente consegue colocar um novo atributo, tá? Um novo conteúdo. E aqui olha só que coisa interessante, tá? Quando a gente acessa o elemento ponto atributo, o nome do atributo, a gente pode inserir ou alterar, tá, um determinado atributo. Então vamos fazer um exemplo com esse manipulando, criando, né, um atributo, tá? Eu vou criar aqui um novo documento. Tá? E esse meu documento ele vai ser, eu vou colocar aqui dentro um link, tá? Vamos colocar aqui dentro um link. Vamos fazer com que esse link aponte para um recurso qualquer. Por exemplo, aula 14_2.html. E aí, acessar link. Então aqui está. Significa o quê? Tá? Vamos renderizar. Vou apagar aqui o que tem no script. E vamos renderizar essa nossa página. Tá? Aqui está. Quando eu clicar aqui no link, significa que eu vou acessar o recurso aula 14_2. Então vocês conseguem enxergar aqui. Voltei aí para aquela aula 14_2.html. Só que agora, tá? Quando eu clicar aqui em acessar link, eu quero que eu seja redirecionado não mais para a aula 14_2.html. Eu quero ser redirecionado agora para o site, por exemplo, do W3 Schools, né, que a gente usa como referência para essa aula. Então vamos lá. Só que eu quero fazer isso não alterando via HTML, tá? Mas eu quero fazer isso alterando via JavaScript. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vou criar aqui um botão, tá? Vou criar aqui um botão e vou dizer que ele vai mudar o conteúdo, tá? Ou melhor, mudar a referência do link quando eu clicar nesse botão. E aí, quando eu mudar essa referência, eu quero que seja referenciado lá o site do W3 Schools. Muito bem. E novamente, vamos criar aqui uma função. Tá? Vamos criar aqui uma função chamada mudar ref, de referência. E vamos fazer o seguinte, tá?
Como é que a gente acessa aqui esse nosso elemento A? Podemos acessar de várias maneiras. Poderíamos, por exemplo, colocar um ID aqui e acessá-lo, tá? Ou podemos também fazer o seguinte: eu quero acessar o elemento A, ou melhor, obj.a, document.getElements by tag name, tá? Só que eu quero pegar aqui os elementos A. Aí aqui, pessoal, vai ser retornado uma coleção de elementos A, tá? Só que eu quero pegar o primeiro elemento, ou seja, aquele que está no índice 0. Então eu estou pegando aqui o primeiro elemento. E agora eu quero fazer o seguinte, tá? Esse objeto A, eu quero que o atributo, poderíamos fazer de duas maneiras, ou botando aqui o atributo href, vai receber, né, o site aí, w.w3schools, ou faríamos assim, .href, tá, recebe o site do w3schools. As duas maneiras funcionam. Então vamos fazer com as duas maneiras, tá? Primeiro a de cima. Só que outra coisa, na verdade eu só quero que seja alterada a referência quando eu clicar no botão, tá? Então tenho que ativar aqui o tratador de evento responsável por capturar, tá, o clique no botão, que é via esse atributo onClick. Então quando eu clicar no botão, tá, ative a função mudar ref. Então aí vai ser ativada a função mudar ref. Então vamos ver o que é que vai acontecer agora. Tá? Aqui está. Então perceba que quando eu clicar aqui no acessar link, eu continuo ativando lá o recurso aula 14_2. Porém, quando eu clicar aqui em mudar a referência do link, tá? Perceba que nada aconteceu, mas o JavaScript acessou aquela tag A, tá? E alterou o href para acessar o W3Schools. Então, perceba agora, tá, que ocorreu um erro, tá? Então vamos tentar identificar de onde esse erro, o que proporcionou, o que levou a esse erro. Então, vamos voltar aqui. Por quê? Porque quando eu clicasse aqui nesse link, eu deveria de fato acessar lá. Desculpa, quando eu clicasse aqui no botão, ele deveria mudar o apontamento, a referência do link para o site W3Schools. Muito bem, vamos voltar aqui ao código. E aí vamos verificar aqui a função mudarRef está sendo ativada. Muito bem. Temos aqui a definição da função. E aí aqui nessa próxima linha, tá, temos aqui uma variável, né, objeto A, recebendo document.getElementsByTagName. Ou seja, estou pegando todos os elementos cuja tag seja A. E aí, depois de pegar toda essa coleção de elementos, eu estou pegando apenas o primeiro elemento, tá? Que está no índice 0. Então o erro, pessoal, está na grafia dessa função. Na verdade, o by é o B maiúsculo, tá? Então é by com B maiúsculo, tag name. Vamos ver aqui o restante. Objeto A.setAtributo href https w3schools.com. Então agora a tendência aqui funciona, tá? Então vou dar aqui um Ctrl F5. Acessar link inicialmente vai para o recurso aula 14_2. Quando eu clicar aqui em mudar a referência do link, deve ter sido alterada a referência para o site W3Schools. Vocês já percebem aqui abaixo, tá, que lá está referenciando W3Schools. Quando eu clicar, vai ser aberto o site do W3Schools. Muito bem. Então essa é uma forma, tá, ativando a função setAtributo, ou, tá, obtendo diretamente o objeto A, e aí a gente acessa, tá, uma propriedade do nosso objeto A chamada href. E nessa propriedade a gente atribui o valor W3Schools. Vou salvar aqui e vou dar um Ctrl F5 aqui. Então, o nosso acessar link inicialmente aponta para o recurso 14.2. Depois, quando clicar aqui no botão, tá, o acessar link alterou a referência para W3Schools e também funciona. Muito bem. Vamos voltar aqui à nossa aula. Então, vocês viram aí esse exemplo de alteração de atributo. Então, já vimos o exemplo de
alteração de conteúdo com o in.html. Já fizemos o exemplo de atributo e setAtributo. Mais à frente a gente vai fazer um exemplo de como alterar o estilo. Tá? E é possível também a gente criar novos elementos ou remover elementos. Tá? E aí a gente, além de criar, a gente pode incluí-lo, tá? Já no nosso site, utilizando aí o append child. Tá? Então vamos criar aqui um exemplo com esse. Vamos criar aqui um exemplo em que a gente vai digitar alguma coisa em uma caixa de entrada e que esse texto seja apresentado em algum lugar. Vamos fazer esse exemplo aí. Então olha só, nesse exemplo a gente vai ter aqui uma caixa de entrada, um input, e a gente vai ter aqui um botão. Tá? E aqui a gente vai ter uma linha dividindo essa seção. Vamos salvar aqui. Quando renderizar aqui, ó, recebendo o texto. Tá? Percebam que quando digitar qualquer texto aqui, quando eu clicar em adicionar texto, eu quero que esse texto seja, né, apareça aqui embaixo, aqui abaixo dessa linha, e que ele esteja com, por exemplo, em um parágrafo. Tá? Então vamos supor que a gente queira pegar esse texto aqui, colocar aqui abaixo dessa linha, e criar um novo parágrafo com esse texto. Então olha só, queremos fazer o seguinte: digitar um texto, clicar aqui em adicionar texto, vai ser criado um parágrafo aqui abaixo dessa linha, tá? Com esse novo texto, e esse texto ele será apagado. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Atualmente a gente só tem aqui o botão e a caixa de entrada. Tá? Então vamos adiante. Olha só, já coloquei aqui o tratador de evento onClick, tá? Para quando clicar no texto, ativar a função adicionar texto, que vai ser responsável por, de fato, criar o elemento P com o texto que estava lá no input. Então vamos voltar aqui ao W3 Schools, tá? E diz o seguinte: para você criar um elemento HTML, você pode fazer isso, tá? Chamando essa função, esse método createElement a partir de document, né? E aqui como parâmetro o nome do elemento que você quer criar. Então vamos criar primeiro o novo elemento, tá? Nesse caso a gente vai criar um elemento P. Então document.createElement P. Por quê? Porque eu quero criar um parágrafo, tá? Poderíamos criar uma outra coisa, mas para o exemplo aqui eu estou querendo criar um parágrafo. Muito bem. Agora, como é que a gente faz para obter o texto que está aqui no nosso input? Tá? Para a gente conseguir obter esse texto, vamos lá, texto do input, né? Então eu quero obter o texto do input. Vou acessar lá, primeiro de tudo, o input. Como é que eu acesso esse input? Document.getElements by tag name input. Então eu estou pegando aí uma coleção de elementos input, tá? Ou seja, um array de elementos input. Só que aqui no nosso caso a gente só tem um único input, tá? Então a gente vai acessar somente o primeiro input. Como é que a gente acessa o primeiro input? Ou seja, como é que a gente pega apenas o primeiro elemento, colocando aqui os índices, tá? E acessando o índice na posição 0. Então estou pegando aqui o primeiro elemento, tá? Perceba outra coisa, o seguinte: eu não estou pegando aqui o texto, tá? Eu não estou pegando aqui o texto, eu estou pegando todo esse elemento aqui, ó, tá? Todo esse objeto aqui. Ou seja, eu ainda não estou pegando somente o texto, eu estou pegando todo esse objeto. Perceba que há diferença. Por quê? O objeto ele encapsula, tá, todas as informações dentro do input. Por exemplo, encapsula o tipo, o name e assim por diante, tá? Então, quando a gente usa getElements by tag name, a gente tem uma coleção de objetos. Quando a gente acessa na posição 0, eu estou pegando um único objeto. Então tenham cuidado com isso, tá? Vamos fazer por partes. Eu vou alterar aqui o nome da variável de texto do input para objeto input. Então agora sim fica mais apropriado o nome dessa variável. Muito bem. Agora sim, eu quero pegar o texto do input. A partir de quem? A partir do objeto do input. Como a gente faz isso? Tá? Objeto do input. Estaria errado se a gente colocasse in.html. Por quê?
Porque em HTML recupera tudo que está entre a tag de início e a tag de fechamento. Nesse caso aqui, input é uma tag vazia, né? Então eu não coloco aqui input barra input. Então em HTML não funciona. Para que a gente consiga acessar o valor do conteúdo dessa caixa de entrada, basta que a gente acesse o seu valor, ou do inglês value. Tá? Então o value faz com que a gente acesse esse conteúdo da caixa de entrada. Muito bem. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente quer pegar esse conteúdo que está aqui selecionado, tá? E colocar entre as tag P's, barra P. A gente quer fazer isso daqui. Tá? Só que a gente não quer que o usuário digite. É óbvio. A gente só quer que ele digite o texto e que o nosso JavaScript faça isso para a gente. Como é que a gente faz agora? A gente já criou a tag P. Agora o que é que a gente vai fazer? Vai colocar objeto P, que a gente vai acessar esse objeto criado, e vai alterar o que? O seu inner HTML, fazendo com que ele receba texto do input. Então olha só, vamos ver agora o que é que vai acontecer. Ctrl F5 aqui. Opa, acho que eu fechei aqui sem querer. Deixa eu iniciar aqui. Novo Google Chrome. Então, aula 14, exemplo 5. Então aqui está nosso exemplo. Quando a gente digitar aqui qualquer texto, quando eu clicar aqui em adicionar texto, tá? Eu gostaria que esse texto fosse apresentado aqui embaixo. Vamos ver qual foi o problema que aconteceu, tá? Que ele não renderizou. Então vamos ver aqui, tá? Aparentemente, bem, alguma coisa está faltando, né? O que é que está faltando? Cliquei aqui no botão adicionar texto. Cliquei. Quando eu clico aqui, é ativada essa função. Primeiro de tudo, a gente está criando esse objeto. Então criamos um parágrafo. Muito bem. Na segunda linha da função, a gente está recuperando o objeto input. Tá? Então a gente está recuperando exatamente o input aqui da linha 9. Aqui na terceira linha da função, na linha 16, a gente está pegando o valor que é aquele texto digitado pelo usuário. Pegamos. Depois a gente está pegando o texto digitado pelo usuário e colocando entre as tags de início do P e de fechamento do P, que é o barra P. Colocamos o texto. O que é que falta agora a gente fazer? Inserir essa tag P no nosso body. Tá? Por quê? Porque a gente quer que ele seja apresentado. Então falta a gente inserir aqui no nosso body. Como é que a gente faz isso? Vamos recorrer aqui ao W3 Schools. Tá? Vamos recorrer aqui ao W3 Schools. E tem aqui uma função bem... Essa função aqui, ó. Append Child. Significa que eu vou adicionar um novo elemento HTML. Então veja como é o funcionamento dessa função Append Child. Tá? Eu vou fazer document, tá? Ponto, body. Aí olha só. Document, eu estou acessando todo o documento, todo o meu HTML. Body, eu estou acessando apenas as tags body, tá? Então, dentro da tag body, eu vou adicionar, tá? Eu vou adicionar um novo elemento filho. Que elemento filho é esse? É o elemento que a gente acabou de criar, que é o objeto P, tá? Que é o objeto P. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Vou dar um Ctrl F5 aqui e vou apresentar aqui a minha a console, tá, dos elementos. Então aqui na visualização dos elementos, vocês percebem que nós temos aqui um H1, o input, um botão, e temos aqui um HR, tá, que é esse traço de divisão, e temos logo em seguida o script. Quando a gente adicionar algum texto aqui, e se funcionar, deverá aparecer aqui embaixo, tá, uma tag P com o texto que a gente adicionou. Então vamos colocar aqui texto do parágrafo e clicar em adicionar texto. Opa! Percebam que tanto o texto foi adicionado aqui, logo abaixo do traço, como também foi criado aqui, ó,
a nova tag P, tá, com o conteúdo do texto do parágrafo. E aí, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, tá, perceba que a aula de web foi adicionada aqui embaixo e também foi adicionada aqui abaixo do texto do parágrafo, porque o append vai inserir no final lá da tag body, tá? Ou seja, vai inserir como último elemento dentro da tag body. Muito bem. Agora perceba que quando a gente clica aqui em adicionar texto, o texto é adicionado, mas não é removido da caixa do input, né? Não é removido aqui do input, da caixa de entrada. Como é que a gente faz para remover? Então, eu acessei o que tinha lá dentro colocando objeto input.value, tá? Da mesma forma, agora eu vou fazer que o objeto input.value vai receber vazio, tá? Ou seja, quando essa função for ativada, ao final dela, substitua o que tiver lá dentro por vazio, por nada. Então, vamos dar um Ctrl F5 aqui. Vamos colocar texto do parágrafo. Quando clicarmos aqui em adicionar texto, tá? Percebam que o texto ele foi removido. Então vamos agora para o próximo assunto. Nosso próximo assunto vai ser como é que a gente utiliza JavaScript para alterar o CSS. Então olha só, a gente já viu aqui como criar elementos, tá? A gente já viu aqui como alterar conteúdo de certos elementos. A gente já viu até agora como a gente consegue acessar o conteúdo, tá, de um input, de uma caixa de entrada. Agora a gente vai ver como é que a gente utiliza JavaScript para alterar a estilização do site da gente, tá? Então vamos adiante. Então vamos criar aqui um novo documento. Vamos criar aqui um novo documento e vamos deixar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Agora a gente quer que quando a gente clicar em cima desse H1, perceba que a gente pode clicar em cima de qualquer elemento, tá? Não somente de um botão. Então, informação importante. A gente pode tratar, tá, o clique em cima de qualquer elemento, inclusive de um H1. Então vou apagar aqui esse script, tá? Vou apagar aqui esse script e vou apagar aqui também esse input. Vou apagar aqui esse input. Então vejam só, eu quero o seguinte, tá? Eu quero o seguinte. Quando eu clicar em cima desse, vamos voltar aqui. Quando eu clicar em cima desse H1, JavaScript e CSS, eu quero que ele mude de cor, tá? Por exemplo, vá para uma cor verde. Então, quando eu clicar aqui em cima, eu quero que seja mudado para cor. Como é que eu faço isso? O primeiro de tudo é que eu vou tratar o evento de clique quando o mouse estiver em cima desse elemento. Então, como é que eu faço isso? Aqui na tag de abertura do H1, tá? Eu coloco um tratador de evento, representado pelo atributo onClick, que vai ser responsável por ativar uma função JavaScript que vai alterar a cor desse elemento. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte: mudar cor. Vamos ativar essa função mudar cor. Essa função é uma função JavaScript, então deve ser definida aqui entre as tags script/script. Function mudar cor. Qual é a cor que a gente quer? A gente falou que é a cor verde, tá? Então, como é que a gente altera, tá, essa cor? Então perceba como é que a gente altera essa cor. A gente poderia novamente, né, fazer o seguinte: var objeto H1 recebe document.get elements by tag name. E a gente coloca aqui H1. Tá? E aí, até aqui não está certo. Por quê? Porque a gente está pegando um array de elementos. Mas na verdade a gente só quer exatamente esse primeiro H1. Então, se eu quero o primeiro H1, eu vou acessar o elemento no índice 0. Acessar o elemento no índice 0. Muito bem, peguei, acessei, recuperei, tá, o elemento H1. Agora, como é que eu altero o estilo de H1
mais especificamente a cor, tá? Para que ele receba verde. Basta que a gente faça dessa maneira. Objeto H1, tá? Que é o objeto que encapsula o elemento H1. Ponto style, o style significa que eu estou acessando o CSS, tá? Do meu elemento, o estilo do meu elemento. E aí eu coloco lá o nome daquela propriedade em CSS. Em CSS, para alterar a cor de um texto é color. Então a gente coloca aqui color, tá? Recebe, tá? O valor green. Agora vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente renderizar, tá? Vamos testar aqui. O mouse está acima do texto. Quando eu clicar aqui, tá? A cor do texto foi alterada para verde, tá? Muito bem, eu poderia tanto deixar verde, né, textualmente escrito em inglês, que é o green, ou poderia também atribuir um valor hexadecimal, tá? Em hexadecimal, verde é red, green, blue. Então, removo os elementos vermelho e azul e deixo apenas o elemento verde. Então vai resultar na mesma, tá? Só que aqui o verde foi um verde mais claro, tá? Mas resultou no mesmo comportamento. Alterou a cor de preto para verde. Poderíamos também fazer o seguinte: quando eu clicar aqui nesse elemento, eu quero que a fonte, tá? O tamanho da fonte seja alterado para 28 pontos. Tá? 28 pontos. É importante até frisar aqui, tá? Que esses valores aqui devem estar, se você não colocar, se você quiser atribuir o literal, né, que é o valor já propriamente, você deve colocar entre aspas, tá? Então o color tem que estar entre aspas, assim como o font size também, tá? E se a gente quisesse, por exemplo, colocar aqui um itálico, tá? A gente colocaria objeto h1.style font style recebe italic, recebe o valor italic. Então, quando eu clicar aqui em cima de JavaScript e CSS, vai ser ativada a função mudar cor, né? Essa função mudar cor, a primeira linha dela é responsável por pegar todos os elementos cuja tag é H1 e selecionar mais especificamente o primeiro elemento, tá? Por aquele elemento que está, na verdade, no índice 0. E colocar esse H1, tá? Esse objeto H1 na variável objeto H1. Essa variável objeto H1 possui um objeto que representa o seu CSS, que é justamente esse style. E aí dentro de style eu tenho várias propriedades, tá? Eu tenho a propriedade de color, que é possível alterar a cor do texto. Tenho a propriedade font size, que é possível alterar o tamanho da fonte. E tem a propriedade aí font style, tá? E na verdade tem todas as propriedades CSS possíveis de serem acessadas aqui por esse style, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente clicar aqui em cima. Percebam que a fonte aumentou um pouco e também ficou na cor verde e ela foi transformada em itálica, tá? Então é assim que a gente consegue, através desse objeto style, que ele está disponível em qualquer elemento que a gente acessa HTML. Da mesma forma que a gente consegue estilizar diretamente no HTML, a gente também consegue estilizar por meio do uso desse objeto style, tá? Recuperado de um elemento HTML via JavaScript. Então é assim que a gente altera o estilo por JavaScript.